Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, eu me chamo Estevão Maciel, irei apresentar um pouco do meu trabalho denominado Inã-Carajá e Saberes Tradicionais, a flora medicinal no Rio Araguaia, Aruanã, estado de Goiás. Esse trabalho ele foi desenvolvido sob a orientação da professora Josana de Castro e com orientação das professoras André Juliana Rodrigues Caldeira e Poliene Soares. Os tópicos que eu irei apresentar a seguir serão a introdução, problematização, hipótese, justificativa da proposta, objetivo geral e específico e um pouco da estrutura da dissertação. Mas primeiro é necessário fazer uma contextualização quanto ao local onde esse estudo irá se desenvolver, né? O Cerrado, ele é considerado a savana mais biodiversa de todo o planeta e apresenta aproximadamente 12 mil espécies de plantas, onde cerca de 4 mil são espécies endêmicas. No entanto, apresenta-se como um dos biomas mais ameaçados do planeta. No ano de 2000, o Cerrado brasileiro ele foi incluído na lista dos hotspots mundiais, ou seja, aquelas áreas com elevado número de espécies endêmicas que estão submetidas a um alto nível de degradação. E isso torna urgente medidas de estudos e resgate nesse bioma. O mapa a seguir ele representa um pouco dos biomas brasileiros, a sua distribuição. O Cerrado é aquele que se encontra em verde claro e faz parte de alguns estados brasileiros, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Tocantins e o estado do Maranhão. Esse cerrado, ele apresenta uma diversa heterogeneidade vegetal, ou seja, apresenta diversas fitofisionomias, o que acaba gerando diferentes ambientes e aumentando a proporção de plantas, né, que podem ser utilizadas pelos povos que o habitam. Além disso, o cerrado também ele é considerado a caixa d'água do Brasil, pois nele nascem ao menos 8 bacias hidrográficas muito importantes do nosso país. Bom, a problematização do meu trabalho é que a necessidade de integrar as relações socioculturais e os esforços de conservação da biodiversidade dentro de um bioma-território tem que levar em consideração a degradação ambiental. E essa degradação não apresenta apenas uma ameaça à diversidade biológica, mas também ao patrimônio cultural dessas comunidades que ali habitam. E isso pode gerar uma redução da riqueza natural e também uma erosão dos saberes ancestrais, né? E as práticas culturais que aquelas comunidades tradicionais ali faziam. Bom, dentro desse contexto surge uma disciplina, né? Ou melhor, uma área que passa a conceber sob múltiplas dimensões esse estudo, no qual ele valoriza o conhecimento tradicional, mas também dá alternativas sustentáveis ao uso dos recursos naturais. Bom, essa disciplina então é a etnobotânica e ela constitui uma área de fundamental investigação no contexto das variedades vegetais e dos saberes tradicionais. Basicamente, ela relaciona a utilização da flora por diferentes povos. Bom, o meu trabalho ele se justifica em razão do altíssimo nível de degradação que se encontra o cerrado, aliada à forte pressão que os povos tradicionais vêm sofrendo, tentando manter e melhorar o seu modo de vida, assim como manter vivo e preservado os seus conhecimentos. O objetivo desse trabalho, então, é realizar uma investigação sobre o conhecimento tradicional dos povos Inã-Carajá,
das aldeias localizadas em Aruanã, Goiás, com referência aos usos da flora medicinal do Cerrado. Os objetivos específicos são realizar uma revisão sistemática sobre o uso da flora medicinal do Cerrado na comunidade Inã-Carajá, identificando possíveis lacunas nessa área de estudo, identificar e catalogar as espécies da flora medicinal citadas pelos moradores, descrever o conhecimento tradicional sobre as formas de utilização das espécies, bem como as suas indicações, formas de preparo e administração. Além disso, analisar o potencial dessas práticas etnobotânicas na preservação da biodiversidade do Cerrado e na promoção de práticas de conservação ambiental sustentáveis. E por fim, e não menos importante, documentar os registros da comunidade Inã-Carajá, promovendo o diálogo intercultural e a valorização das suas tradições, na forma de um bulário farmacopeico etnobotânico. Bom, a estrutura da dissertação ela está dividida em 3 capítulos, no qual o primeiro capítulo vai tratar da revisão da literatura sobre os saberes etnobotânicos Inã-Carajá no estado de Goiás. O segundo capítulo ele já trata sobre as fontes históricas dos Carajás e o uso da flora medicinal em Aruanã, estado de Goiás. E o terceiro capítulo ele faz um apanhado geral sobre os saberes e as trilhas percorridas por esses indígenas na busca dos seus insumos, principalmente as plantas medicinais. Bom, então o capítulo 1 ele se denomina Revisão da Literatura sobre os Saberes Etnobotânicos Inã-Carajá no estado de Goiás. Ele tem como objeto de estudo o povo Inã-Carajá, que vive no município de Aruanã, estado de Goiás, e atualmente existem aproximadamente 293 indígenas distribuídos em 2 aldeias, tá? As aldeias Buridina e Bedeberê, sendo que esse número está um pouco defasado, porém é o mais atualizado que nós temos. Aqui embaixo nós temos algumas imagens mostrando o povo Inã-Carajá e suas características, e do lado eu tenho esse mapa mostrando o território que são as aldeias indígenas. Bom, podemos perceber que essas aldeias elas estão diretamente relacionadas ao eixo do rio Araguaia, e existem registros de mais de 800 anos da presença desses indígenas nesse local, nunca tendo se afastado do seu território de origem. O capítulo, então, ele começa traçando uma evolução, né, da relação com a natureza, mostrando da dominação à integração. Passa um pouco pela história, a influência da globalização, né, na vida desses povos tradicionais, principalmente relacionado com os fatores políticos e econômicos. E também traz um pouco do impacto do avanço das ciências ambientais, que, consequentemente, gera perturbações no seu modo de vida. Bom, aproveitando então as tecnologias digitais e o avanço da etnobotânica, nós conseguimos, através de acesso a pesquisas acadêmicas e sistematização de estudos, produzir em biomas específicos literatura, né, de revisão sobre as plantas medicinais. Um dos pontos fortes desse capítulo é porque ele alia o fortalecimento e a sustentabilidade, né? Bom, criando condições para o fortalecimento dessas comunidades e desenvolvendo práticas e reflexões críticas sobre os impactos ambientais e socioculturais. Bom, qual foi a metodologia desse capítulo? Foram utilizados, então, os dados coletados em repositórios digitais de dissertações e teses, em instituições de ensino superior, incluindo a Universidade Estadual de Goiás, Universidade Federal de Goiás, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Mato Grosso e outras universidades do Centro-Oeste. Os descritores foram Inã-Carajá, Flora Medicinal, Etnobotânica e Etnofarmacologia, selecionando os trabalhos que abordassem a relação entre os Carajá, seu território
e o uso de plantas medicinais. Os resultados obtidos nesse primeiro capítulo, através dessa revisão sistemática, foram que, de um total de 30 trabalhos analisados, nenhum se relaciona com o tema. Isso mostra que existe uma lacuna sobre esse determinado assunto. Bom, alguns autores, como Hetter e Kaplan, eles corroboram essa ideia, onde observam que existe uma significativa carência de estudos dedicados à identificação de plantas úteis do cerrado, sobretudo quando se considera essa ampla diversidade biológica e a vasta área que esse bioma ocupa. O capítulo 2, denominado Fontes Históricas dos Carajás e o uso da flora medicinal Aruanã, estado de Goiás. Os Carajás, eles habitam essa região há no mínimo 800 anos e eles têm como fonte principal o rio Araguaia, que é o eixo de suas habitações e também, dentro da sua cosmovisão, é o elemento central, onde se articula práticas econômicas, espirituais e sociais. Esse capítulo ele aborda um pouco sobre a origem e consolidação da etnobotânica, o território como elemento essencial, abordando suas dimensões materiais, simbólicas, políticas e culturais. Fala um pouco sobre o processo de transmissão cultural e evolução do conhecimento. Cita os mecanismos de evolução, os mecanismos de transmissão cultural, com referência ao aprendizado e a influência desse aprendizado no processo de conservação de um ambiente. Além disso, trata dos desafios, principalmente com relação à marginalização sociopolítica e histórica e a necessidade de reconhecimento desses povos tradicionais como agentes de transformação. E por último, faz uma evidência do conhecimento sobre a flora medicinal, a identificação das plantas, indicações e modo de preparo. Dentro da metodologia, o município de Aruanã está localizado no encontro das águas dos rios Vermelho e Araguaia, na região noroeste do estado de Goiás e faz divisa com o estado do Mato Grosso, estando distante 310 quilômetros da capital do estado, Goiânia. A obtenção dessas informações será através de questionários aplicados em entrevistas abertas com os membros da comunidade, seguidos de categorização e em escalas de utilização. Bom, os aspectos éticos incluem solicitação de anuência, envio de protocolos ao CNPq, FUNAI, Comitê de Ética da Universidade Estadual de Goiás e, por último, envio à Plataforma Brasil. A etapa de pesquisa de campo será em novembro de 2025 e os povos tradicionais, eles são informações, são chaves para se obter informações sobre a utilização das plantas medicinais. Eles possuem um profundo entendimento dessas práticas desenvolvida ao longo de habitar esse ambiente e sobreviver ao mesmo. Bom, esse trabalho apresenta contribuições principalmente na área de crise ambiental que se encontra o cerrado. Então, essa valorização desse conhecimento ajuda na proteção das espécies endêmicas e o combate à erosão cultural dentro desses grupos tradicionais. Além disso, ele pode gerar uma interdisciplinariedade com áreas como a etnobotânica, geografia, sociologia e algumas humanidades. E por último, dentro de um cenário de mudanças climáticas que estamos passando, esses saberes adaptativos são inestimáveis para a resiliência humana e, entretanto, exigem urgência na sua documentação, promovendo justiça social e reconhecendo os Inã Carajá como protagonistas na luta e na sustentabilidade. E por último, agradeço a oportunidade, agradeço a CAPES, Universidade Estadual de Goiás, Tecer e Conjugare. Obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura.
Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.